Olá, eu sou o Pedro Henrique Celestino Alves e eu vou apresentar meu trabalho sobre a avaliação da expressão de gás D por neuroblastos infectados ou não pelo vírus Zika, sendo eles tratados com atazanavir. Primeiramente, eu vou fazer uma abordagem histórica. No 2015, o Brasil enfrentou um surto do vírus Zika, um flavovírus transmitido para humanos pelo mosquito Aedes, e em específico os mosquitos Aedes aegypti e o albopictus. E naquele ano foi detectado um aumento significativo dos casos de microcefalia, sendo constatado que o Zika era o responsável. O Zika em si ele é um vírus neurotrópico que causa uma queda na viabilidade dos neuroblastos que ele tenha infectado. Além disso, ele aumenta a expressão da caspase cleis, o que culmina na indução da necroptose, apoptose e piroptose. Nesse esquema, é possível analisar as vias clássicas da piroptose e o mecanismo molecular para a morte dependente da caspase cleis. Vemos que a apoptose pode ser induzida pela clivagem da gasdermina D, podendo ser feita normalmente pela caspase 1 em conjunto com a caspase 4. Ou também ela pode ser realizada pela caspase 3. Ao ser clivada por sua terminal da gasdermina, ela forma poros na membrana e com isso resulta no extravasamento do conteúdo intracelular. E sabendo os mecanismos do vírus, vimos um potencial no atazanavir, em que foi comprovado em um estudo que ele tem a capacidade de prevenir a piroptose em infecções com Covid, através da redução da atividade caspase 1. Com isso, o objetivo do trabalho foi de avaliar a influência desse fármaco na piroptose induzida pela gazemina nos neuroblastos infectados com Zika. Na metodologia, foram utilizados neuroblastos da linhagem SK-NB. Estes foram cultivados em meio de MEN-F12 e MEN na proporção de 1:1, sendo suplementados com 10% de soro fetal bovino, 1% de antibiótico e 1% de aminoácidos não essenciais. As células foram mantidas em cultivo em estufa a 37 graus com 5% de gás carbônico. Os neuroblastos foram plaqueados, colocando um total de 500 mil células em cada poço, que foi utilizado, deixando por 2 horas em estufa, e após isso as placas foram lavadas com STF, centrifugadas a 200G. Após isso, as células foram infectadas com o vírus Zika, sendo utilizado o MOI-02. Então, elas foram incubadas por 1 hora, lavadas, e então foi adicionado um micromolar de atazanavir diluído em meio de cultura nos poços destinados ao tratamento. As placas foram incubadas por 24 horas, sendo que elas foram lavadas e fixadas com formaldeído logo em seguida. Para avaliar a apoptose, as células foram permeabilizadas com Twin 20, então foi adicionado primeiramente o anticorpo clonal IgG de coelho antigasemina D, deixando por 24 horas, em seguida foi realizada uma lavagem e então realizada uma segunda marcação, com o anticorpo anti-IgG de coelho marcado com FIT-C. As placas foram então incubadas por 2 horas, então foram lavadas e em seguida já foram avaliadas utilizando o citômetro. E os dados obtidos foram então analisados utilizando testes não paramétricos. Nessa imagem, avaliando se o Zika induz ou não o mecanismo da apoptose, os nossos resultados, após as 24 horas em MOE-02, apontaram que a presença da gazemina nos neuroblastos infectados não era diferente da observada nas células basais, ou seja, não houve alteração da apoptose. E quanto ao atazanavir ser capaz de alterar o mecanismo da apoptose, os resultados mostraram que o atazanavir não modificou a expressão da gazemina nos neuroblastos tratados não infectados, se comparados com as células basais. Mas, por outro lado, após as 24 horas de infecção, o atazanavir diminuiu a quantidade de gazemina nas células infectadas. Com isso, os resultados foram de que os neuroblastos infectados com o MOE-02 não tiveram aumento da expressão da gazemina. E se comparar com outros estudos, pode-se sugerir que o motivo de não ter sido induzida a apoptose foi pela baixa quantidade de multiplicidade de infecção atrelado ao tempo de 24 horas. Também foi evidenciado que o atazanavir diminui a presença da gazemina clivada em neuroblastos infectados por Zika. Um outro estudo do nosso próprio laboratório mostrou que o atazanavir conseguiu diminuir a morte dos neuroblastos infectados com MOE-01, aumentando a gravidade das células infectadas. Esses dados em conjunto mostram que o atazanavir pode interferir na morte celular dos neuroblastos infectados, limitando, entre outros mecanismos, os que levam à apoptose. E em si, o Zika em MOI 0.2 não induz a apoptose e seria necessário avaliar em MOI 1 em períodos de infecção maiores. E aqui é a bibliografia utilizada. Muito obrigado pela atenção.